Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a União Ibérica e, como consequência desse fato histórico, a invasão dos holandeses no nosso Nordeste, tá? Essa União Ibérica foi o período compreendido entre o ano de 1580 até 1640, onde Portugal e Espanha estiveram unificados, representa o fim da dinastia de Aves e ambos, Portugal e Espanha, passam a ser governados pelo rei espanhol Felipe II. A União Ibérica. Tá, vamos entender o que aconteceu. Dom Sebastião, rei de Portugal, aos 24 anos, no ano de 1578, ele acaba morrendo num confronto contra os mouros lá no Marrocos. Sem herdeiros, quem assume o trono de Portugal foi seu tio Dom Henrique, tá? Mas 2 anos depois disso, ele também acaba falecendo sem deixar herdeiro nenhum. Então a gente vai ter uma crise de sucessão ao trono de Portugal, tá? Vão surgir 3 pretendentes alegando parentesco com Dom Sebastião. Entre eles estava o Felipe II. Felipe II, rei da Espanha, ele consegue apoio da nobreza de Portugal e depois de invadir o território de Portugal, de enfrentar pequenos conflitos, principalmente com Antônio, que era também dos pretendentes, ele acaba sendo coroado como rei de Portugal. Então a gente tem a unificação, certo? A União Ibérica foi a unificação de Portugal e Espanha. Ambos foram governados a partir de então por Felipe II, tá? O rei espanhol Felipe II, ao assumir também a coroa de Portugal, ele manteve os portugueses nos principais cargos administrativos de Portugal e também nas colônias, principalmente na colônia Brasil. Isso era justamente para evitar possíveis rebeliões. Ele também, com o passar do tempo, ele vai, digamos assim, promover algumas mudanças significativas, e a principal mudança dentro desse período vai ser a divisão do nosso país. Então a gente vai ter o estado do Maranhão, com Maranhão, Ceará e Pará, com a capital em São Luís, e o estado do Brasil, com a capital que continuava sendo Salvador. Essa foi a principal mudança, certo? A partir do ano de 1621. Até então, a grande mudança ficou na questão dos procedimentos administrativos e também judiciários, novo Código Civil, novo Código Penal, tá? E a partir então dessas medidas se demonstram então o interesse de romper algumas relações, e a partir dessas significativas mudanças de comportamento e a partir da União Ibérica vamos ter novos inimigos. Dentre esses novos inimigos aqui, o que a gente pode destacar é os holandeses. Os holandeses sempre tiveram uma relação amistosa com o nosso país, né, com a colônia de Portugal, Brasil, ou seja, relações amistosas com Portugal. Eles financiavam os engenhos de açúcar no nosso Nordeste, compravam o nosso açúcar, revendiam na Europa. Porém, a partir da União Ibérica, precisamente lá no ano de 1621, a gente tem que lembrar que Espanha e Holanda já tinham alguns conflitos desde o ano de 1571, porque a Holanda era ex-colônia da Espanha e consegue sua independência. Então, a partir do ano de 1621, a União Ibérica, sob o comando de Filipe II, fecha os portos das suas colônias para o comércio com os holandeses. Então, no mesmo ano de 1621, os holandeses vão criar a Companhia das Índias Ocidentais. O objetivo era justamente controlar o comércio do açúcar, não somente isso, mas também o comércio de escravos, tá? Então, a partir desse ano, os holandeses, desagradados, né, com as medidas da União Ibérica, vão tentar invadir
o nosso Nordeste e montar a sua própria colônia, o seu próprio estado holandês. Então a gente vai ter duas tentativas dentro desse período ali. A primeira vai acontecer no ano de 1624, em Salvador, onde os holandeses foram derrotados, certo? A gente tem que entender isso. E, mesmo assim, com essa derrota, tentando construir sua própria colônia, se apropriar da produção do açúcar, vamos ter uma nova e, por consequência, vitória, uma nova tentativa que vai ser em Pernambuco. Eles conseguem conquistar lá no ano de 1630 Olinda, no dia 14 de fevereiro. Eles usaram para isso mais homens, né? Vieram mais preparados, foram cerca de 65 embarcações, mais de 7 mil homens. Então, dentro desse período de 1630 até 1637, eles conseguem estender o seu território dentro do Nordeste açucareiro para as regiões também do estado de Paraíba e Rio Grande do Norte. Para isso, eles vão conseguir a ajuda de Domingo Fernandes Calabar, morador da região e conhecedor de todo o território. Ele auxilia os holandeses dentro desse empreendimento. Aqui a gente pode observar a ocupação, dos holandeses no nosso Nordeste. Se inicia em Pernambuco, pela cidade de Olinda. Posteriormente, eles conseguem estender seu território. Nesse período aqui, a partir do ano de 1637 até 1643, a gente vai ter o comando dessa nova Holanda, porque é assim que o Nordeste vai passar a se chamar, né? É enviado para o nosso território Maurício de Nassau. Ele tem a missão de administrar essa nova Holanda, e foi uma fase de muito desenvolvimento para a região. Então a gente vai ter uma tentativa e, por consequência, um sucesso, né, digamos assim, na recuperação da economia. A gente vai ter a venda de engenhos que antes foram abandonados. Maurício, ele incentiva também a plantações de mandioca. A gente vai ter algumas leis bem interessantes, por exemplo, de proibir de se jogar lixo no chão. Os holandeses concedem empréstimos para esses senhores de engenho. E a gente vai ter a chegada também nesse período de escravos, porque os holandeses também conseguem controlar o comércio de escravos, principalmente da Angola e São Tomé. Vão vir nesse período também para o nosso país cientistas para pesquisar a nossa fauna, flora, as doenças que aqui tinham, artistas que tinham a missão de retratar nossa paisagem, como é que era o cotidiano dos indígenas, a vida dos escravos que aqui estavam. A gente tem, então, um avanço muito significativo nas questões urbanísticas também, tá? Maurício de Nassau, ele tinha a tentativa, a missão de fazer, por exemplo, uma cidade que fosse a réplica de Amsterdã. Então a gente vai ter a cidade de Maurícia, bem interessante, depois vocês podem estar pesquisando. Era uma ilhota perto de Antônio Vaz e foi transformado em um centro urbano. Então ali a gente consegue perceber as principais características do desenvolvimento e das ideias do Maurício de Nassau, bem como dos holandeses também. Então a gente tem, claro, uma preocupação de urbanização. Tínhamos ali canais, traços geométricos, a construção de um hospital, mercado, tudo isso. Então, para se ter ideia, tudo que foi deixado pelos holandeses nesse período foi considerado até o século XIX muito importante, uma das obras científicas de maior valor, um rico acervo para a história do nosso país, tá? Mas, como a gente bem sabe, tudo finda e a gente vai ter a crise do açúcar já no ano de 1640. Vários fatores
vão ser os responsáveis por esse período. Podemos destacar aqui a falência da Companhia das Índias Ocidentais, a demissão do Maurício de Nassau, a falta de garantia de proteção para os colonos que aqui estavam, e uma das principais ali foi a restauração de Portugal. Então, Portugal agora vai ter novamente um rei, o Dom João IV, que vai, digamos assim, dar os primeiros passos da dinastia de Bragança, tá bom? E a partir dessa restauração de Portugal, ficava ali sempre aqueles rumores de uma guerra, né, entre português e holandês, principalmente pela questão do controle do Pernambuco, ou seja, da Nova Holanda, desse Nordeste açucareiro. A partir de então, os portugueses começam, né, a incentivar os colonos brasileiros, colonos que aqui estavam, para se rebelar, digamos assim, contra os holandeses. A companhia exigiu a quitação imediata das dívidas, também aumentou os impostos do açúcar e em 644 Nassau pede demissão do cargo que ocupava e retorna à Holanda. Então, a companhia ela começa a cobrar de forma mais grave, violenta, digamos assim, os empréstimos que foram feitos para aqueles senhores de engenho lá no início desse processo de colonização holandesa em nosso território. Aumenta-se também impostos, isso vai gerar muitos desentendimentos, muitas discussões, debates. A gente vai ter ainda os portugueses incentivando os colonos a se rebelarem. E em 1645, Nassau então pede demissão, volta para a Holanda e as coisas se complicam por aqui. Dentro desse período de, digamos, revolução, dessa insurreição, melhor dizendo, a gente vai ter a insurreição de Pernambuco. Então, os senhores de engenho, percebendo que corriam o risco de perder suas propriedades e até mesmo serem presos, começam a se unir, montaram-se uma rebelião com o claro movimento tinha a intenção do que? De expulsar os holandeses do nosso Nordeste. A gente vai ter a insurreição pernambucana, muito importante, pessoal, essa insurreição pernambucana, porque segundo nossas fontes históricas, é a partir dessa insurreição que a gente vai ter digamos assim, o sentimento de nacionalidade. É nessa insurreição que vai surgir, por exemplo, a formação do nosso exército, né? A gente vai ter europeu, indígena e africano lutando contra o invasor holandês, lutando para expulsar esses invasores do nosso território. Então, é ali que vai surgir o sentimento de nacionalidade, é ali que vai surgir os primeiros passos do nosso exército. A gente vai ter algumas figuras bem interessantes. Essa é uma, tá? Felipe Camarão, indígena, ele vai ser responsável por comandar os indígenas nesse confronto. E a gente também vai ter a figura de Henrique Dias, ex-escravo liberto, então, que vai comandar os africanos, os negros que estavam no nosso território. É por isso que a gente fala que é ali que vai surgir o sentimento de nacionalidade, porque a gente vai conseguir unir o europeu, o africano e o indígena numa batalha só contra um invasor do nosso território. A gente tem as duas principais batalhas do período, tá? A Batalha dos Guararapes, que acontece no Morro dos Guararapes, entre o ano de 1648 e 1649. Isso enfraquece os holandeses. Hoje esse Morro dos Guararapes está lá no Jaboatão dos Guararapes, tá? E após esse enfraquecimento dos holandeses, enfim, no dia 26 de janeiro de 1654, é assinado na Campina, né, da Taborda,
a assinatura de um documento em que os holandeses deixavam de fato o nosso Nordeste brasileiro, certo, pessoal? Então, esse foi a unificação, né? Essa foi a União Ibérica, e por consequência dessa União Ibérica, a invasão dos holandeses no nosso Nordeste, tá? Preste atenção, em caso de dúvidas, entre em contato com o professor, beleza? No demais, se cuidem.